Senhor Jesus, a todos vocês que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da nossa classe dos juniores. Estamos hoje já na nossa terceira lição desse trimestre, onde estamos aprendendo sobre os Salmos, louvando a Deus com Salmos. E eu quero convidar você para juntos nós lermos a nossa conversa de professor, que já está aí na telinha. Vamos lá! Olá, amigo professor! A lição desta semana destaca que Deus é o Rei soberano. Ele se revela por meio da sua criação. O ser humano, que também foi criado por Deus, deve reconhecer a soberania dele e reverenciá-lo. Contudo, isso não acontece com frequência, pois devido às agitações do dia a dia, muitas vezes não observamos os detalhes maravilhosos da criação de Deus. As árvores, os animais, as montanhas, as estrelas, tudo que existe deve adorar e exaltar ao Rei da Glória. E você, professor, tem se lembrado da grandeza do nosso Senhor? O cântico do Salmo 24 expressa o quanto Deus é poderoso. Ele é dono de tudo que existe e merece a adoração da sua igreja. Na ocasião em que este salmo foi escrito, a Arca da Aliança estava a ser transferida para Jerusalém. Era um momento importante na história e, por isso, o salmista Davi fez questão de enfatizar que Deus é tão forte, poderoso e que não devemos adorá-lo de qualquer maneira. Aproveite o estudo, enfatize aos seus alunos que devemos reconhecer a grandiosidade de Deus. Ressalte que devemos abrir a porta do coração para que entre o Rei da Glória. Ele mesmo afirmou que está à porta e deseja entrar para realizar um banquete conosco. E nós estaremos aprendendo hoje, então, sobre o Salmo 24 e o título da lição, o Rei da Glória. Já deixamos aí para vocês versículos para quê? Para estar utilizando no momento do seu devocional, do seu momento com Deus, momento de oração. Então, às vezes você gostaria de ler uma palavra, então já vai se preparando para a escola bíblica, meditando nessas citações bíblicas que nós deixamos aí, e você já vai estar se preparando e Deus já vai falando ao seu coração. Porque antes de nós ministrarmos essa aula para os nossos alunos, Deus ele vai ministrar primeiro a nós, ao nosso coração. Então, de segunda a sábado, você tem versículos aí para estar utilizando no seu momento a sós com Deus. E nós vamos passar por Romanos, Salmos, Jeremias, Mateus e Salmos novamente. O céu declara a glória de Deus. Então, toda a criação do Senhor, ela declara aquele que criou. É tudo tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso, tão criativo, que não deve ter surgido do nada. Não, nós temos um Criador. E já deixamos aí o plano de frequência, que se encontra na lição do aluno somente. E o que você vai fazer com esse plano de frequência? Todas as aulas, eles devem assinalar com um X o número da lição. Então, e cada número corresponde a um estado. Mas para que isso? Porque nós estaremos orando por estes estados. Todas as lições, nós temos um estado para estar orando. E isso faz muita diferença. Deus ouve as orações dos pequeninos, Deus ouve o nosso coração, a nossa oração. E nós estaremos orando nessa lição pelo Rio de Janeiro. Ore pelas famílias, pelas igrejas, por aqueles que estão fraquinhos na fé. Levante um clamor e vai ser uma bênção de Deus. Hoje meu controle aqui ele não está muito bom. Momento de oração, então já inclua aí o estado do Rio de Janeiro e ore com os seus alunos pelos pedidos de oração, pelas famílias, para que Deus fale ao coração de cada um nessa aula, que o Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio. E deixamos aí 2 louvores para que entre o Rei e ao único da Aline Barros. O objetivo da nossa aula hoje é incentivar o aluno a reconhecer como o nosso Deus, ele é grande e como ele é soberano e ele se revela através da sua criação.
o versículo lá em 1 Timóteo. Deixei para vocês, se você quiser imprimir ele para levar aí na sua aula, está tudo ali no Google Drive. E hoje está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que diz: ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém! E a sugestão é que você leve aí uns 2 cartazes e aí você vai montar um quebra-cabeça, faz bem grandão, monta 2 ou 3 jogos, de acordo com o número de alunos que você tem. E aí você vai escrever o versículo bem grande, bem bonito, e vai fazer aí alguma forma, e vai fazer um quebra-cabeça mesmo. E aí você entrega para os grupos, aquele que montar primeiro vence, mas eu não gosto muito de fazer essa competitividade. Então, você escolhe, né? Às vezes eles gostam de ser competitivos, mas sempre acaba saindo alguém aí triste, magoado, né? Às vezes tem aquela criança que é mais sensível e aí eles ficam meio chateadinhos. Então, não gosto muito de fazer isso. E aí você pode incentivar eles o quê? A montar e depois eles vão ler o versículo, procurar na Bíblia. Sempre incentive eles a conhecerem a sua Bíblia, manusear, né? Vai ensinando a eles o que é capítulo, o que é versículo. Tem aquelas crianças que sempre estão nos visitando, ensine eles também, vai ser uma bênção de Deus. E aí você faz o quebra-cabeça, depois dá um tempinho para eles lerem e vocês comentam um pouquinho sobre o versículo, amém? Também tem aí uma sugestão de dinâmica, que também é com cartaz. Você vai pedir para cada aluno assinar o seu nome. Então, cada um vai fazer ali a sua assinatura e aí depois vocês vão discutir essa proposta que traz na nossa lição, ó. Há quem diga que pela assinatura se conhece a personalidade da pessoa. Então, cada criança, cada aluno vai ter um tipo. Umas mais desenhadas, outras mais rabiscadas, umas mais redondinhas, né? Cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de escrever, a sua letra. E Deus nos fez assim, um diferente do outro. Cada um tem algo especial, carrega algo especial do Senhor. E mais adiante diz, ó, por fim, faça uma pergunta reflexiva. Onde nós percebemos a assinatura de Deus? Pergunte para os seus alunos, para as crianças. E aí ouça o que eles vão dizendo. E aonde que a gente percebe a assinatura do nosso Deus? Em nós mesmos, na natureza, em toda a sua criação. E aí coloquei ali algumas figuras para você. Na criação, desde o inseto mais pequenininho até o animal maior, desde o mais manso até o mais bravo, nas montanhas, nas árvores, nas paisagens que nós vemos, num bebê, numa mulher que está gerando um bebezinho. Então, em tudo isso, nós vemos a assinatura de Deus, as mãos do nosso Criador, aonde nós vemos a sua assinatura na sua criação, nas obras da sua mão. E aí, nós já vamos agora para o momento da palavra. E eu deixei para você as imagens da nossa pasta de visual. Eu vou disponibilizando ali a cada aula, deixo para você ali na pasta, no Google Drive, na pasta escrita visuais. E aí, deixa eu já mostrar para você os visuais de hoje. Lição de número 3. Aqui está o nosso primeiro visual, que está aí na telinha para você. E vamos juntos conhecer o nosso Salmo 24. Temos aí pelo menos 3 pontos importantes nesse Salmo, que é sobre o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? E Deus é o Rei da Glória. Adoração e louvor do salmista, a grandiosidade de Deus. Então lá no comecinho, vamos ler juntos e diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então o salmista começa
engrandecendo a Deus, dizendo que Deus é o Criador de tudo e de todos, desde o firmamento até o último grãozinho de terra, de areia, Deus tudo criou para a sua honra, glória e louvor. E mais adiante vai dizer, diante desse Deus tão grandioso que tudo criou, o salmista faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Olha só. Então, lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, nós vemos a criação. E olha como nós somos tão pequenininhos diante de um Deus tão grande. E aí agora o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Quem é digno de adorá-lo? E no versículo seguinte, a resposta: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem é essa pessoa que é pura de mãos, que não entrega sua alma à vaidade, à falsidade, que é puro de mãos? Somente um tipo de pessoa pode entrar diante de Deus e adorá-lo. Quem? Aquele que foi justificado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ninguém mais. Não existe. Nós não temos essa pureza de nós mesmos. Nós somos maus, né? Nós pendemos para o mal. Ah, se não fosse o Senhor enviar o seu Filho Jesus por nós, nós não poderíamos, como ele faz aqui na pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Somente aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aquele a quem Jesus justifica. E adiante ele vai dizer que esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então aqui na figura de número 2, nós temos algumas pessoas pensativas, outras assustadas, alguns assim achando que sabe de tudo, aqui ao olhar dele com a lei ali na mão. Tem pessoas que acham que só por conhecerem as Escrituras poderão estar diante de Deus e adorá-lo e entrar na sua presença, mas não basta nós conhecermos a palavra e não fazermos aquilo que está escrito nela. Muitas pessoas terão surpresa naquele dia. Então, escapa-te pela tua vida. Faça aquilo que está na palavra, não seja apenas conhecedor, mas cumpra aquilo que está escrito. Entregue o seu coração para Deus. Sirva a Ele de verdade, humildade, te humilha perante Ele e sirva ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, porque senão, naquele dia, nós teremos uma grande surpresa. É verdade, irmãos. Então, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Somente aquele que é remido, lavado pelo sangue de Jesus. E aqui na figura de número 3, lá no finalzinho do Salmo, ele vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E aí na figura de número 3, nós temos aí o Rei da Glória, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, aquele que criou os céus, a terra, tudo que nele há, enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e através dele, por intermédio dele, desse tão grande amor por nós, nós podemos agora entrar em sua presença e adorá-lo. Então esse Salmo 24 é muito maravilhoso e eu deixei para vocês também o texto e você pode ir explanando com as crianças o Salmo. Peça que elas abram lá no Salmo 24
ele tem poucos versículos, tem apenas 10 versos, e aí você pode ir pedindo para que cada um leia, e aí você vai usando a sua criatividade para ensinar as crianças sobre esse salmo tão lindo de Davi, e leve as figuras também, porque assim eles vão conseguir compreender. As figuras, elas nos ajudam para eles captar melhor a mensagem. Com a escrita, com as figuras, com seu amor e carinho, ensinando e dedicação, com certeza as crianças serão muito abençoadas nesta aula. Deixei para vocês também aí uma opção de atividade de colorir, tem também a opção da nossa lição, que é bem legal, sempre bem completinho, ó. Então, aqui na lição do professor nós temos as respostas. A primeira é para procurar as palavrinhas no caça-palavras, a segunda é para completar o versículo e a terceira são respostas pessoais. E aí também uma opção de colorir, se porventura tiverem crianças menores aí na sua classe. Deixei também uma lembrancinha. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Salmos 24. E nós já chegamos ao fim dessa aula, aprendendo que o nosso Deus, ele é tão grande e soberano. Nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade, com o coração puro, lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Queridos, já chegamos ao fim dessa aula e esperamos você na aula que vem. Deus abençoe a sua vida, a sua escola bíblica dominical, seus alunos, que Ele envie mais crianças para aprender da sua palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.